Olá para você que está assistindo esse treinamento, eu estou bem contente de compartilhar esse conhecimento sobre estruturação comercial. É realmente o que o título diz, tá? Eu peguei todos os 4 anos que a gente teve de aprendizado sobre estruturação comercial como consultor e como consultoria e resumi em menos de 30 minutos. Eu inclusive coloquei um timer aqui do lado para garantir que eu vou conseguir entregar e cumprir essa promessa para vocês, né? Para que seja um negócio em menos de 30 minutos, tá bom? Uma explicação breve sobre um pouco do meu histórico profissional, né? Porque, poxa, estou escutando um treinamento sobre estruturação comercial, mas quem que é esse rapaz, né? Se você quiser ter mais detalhes depois sobre a minha carreira, eu sugiro que você entre no LinkedIn, lá está bem resumido o que foi que eu fiz até hoje. Mas em linhas gerais, eu estudei engenharia química, tá? Nada a ver com vendas. Mas desde 2012, no meio da faculdade, eu já comecei a estudar sozinho vendas. Comecei a ler livros sobre vendas, sobre marketing, psicologia, esse tipo de coisa. E acabei direcionando toda a minha carreira para a área comercial. Então eu já fui vendedor, já fui treinador de vendas e nos últimos 4 anos eu tenho sido consultor de vendas e agora expandindo a minha consultoria como CEO da empresa, né? E a ideia de estudar vendas, assim, por que surgiu isso, né? Porque eu vi durante meus estudos que o conhecimento sobre vendas ele está muito assim disperso, tem um monte de lugar, né? Inclusive, todos esses livros que eu li, eu separei mais ou menos ali os 25, 26 melhores e tá nesse link aqui embaixo também, se você quiser depois ter acesso a essa bibliografia. Uma coisa que eu adoro fazer é pegar todo mundo que está compartilhando algum tipo de conhecimento e ir na fonte que essa pessoa bebe. Então, eu já estou colocando aqui no começo desse treinamento para você depois ter acesso. Se você quiser se aprofundar algum tema, né, que eu falar aqui, tem os livros ali que eu utilizei como base, na verdade os melhores, né, porque eu já li mais de 100 livros de vendas e aqui são os melhores, perdi muito tempo também lendo livro que não tem nada a ver com vendas, que tem um título legal, mas que não faz muito sentido depois. Mas é isso, beleza? Agora vamos para o que interessa, que é a estruturação comercial, né? Primeira coisa que a gente se pergunta, que eu acho que muita gente assim acaba não enxergando por que é vantajoso estruturar a área comercial. Tá, mas por que eu tenho que estruturar a minha área comercial? A pessoa se pergunta, né? Eu diria que a primeira razão é você conseguir abrir a caixa preta do seu comercial. Por que eu falo abrir a caixa preta? Porque normalmente a área comercial ela é realmente uma caixa preta. Você sabe só se o vendedor vendeu ou não, né? Em geral, assim, o gestor que está por fora. Ele fala, nossa, aquele vendedor é bom, ele vendeu esse mês. Ixi, não vendeu o mês seguinte, já é um vendedor ruim já. Então fica esse negócio que é muito gestão em cima só de resultado, né? Que é, cara, o cara é bom se vendeu, o cara é péssimo se não vendeu. E quando a gente começa a estruturar o comercial, a gente entende o que acontece para vender ou não vender. Então é um negócio bem legal, porque você começa a ter controle das métricas que são anteriores à venda. Então você sabe por que aquele vendedor está vendendo mais, né? O que fez aquele cara vender mais, o que fez aquele outro vender menos. E você consegue saber se são coisas que você consegue corrigir ou não. E isso é muito legal, porque quando você começa a fazer essa gestão via dados, né, que você abriu a caixa preta do teu comercial, você tem muito mais chance de melhorar esse processo ao longo do tempo, de ter de resultados melhores, cada vez melhores. Inclusive a gente vai passar alguns dados daqui a pouco sobre isso. Mas esse é o primeiro grande objetivo. Imagina você conseguir abrir a caixa preta do teu comercial. Cara, você saber por que tu não está vendendo, né? Ou o que você pode fazer para vender mais. Imagina você conseguir saber isso. Essa é a primeira grande razão que eu diria para você estruturar a tua área comercial. A segunda é que você tem menos dependência de vendedores, tá? Quando eu falo dependência de vendedor, o pessoal fala, mas como assim sou dependente de vendedor? Cara, a gente teve um cliente que, juro pra vocês, todo o faturamento dele era em cima de uma vendedora. E o cara tinha muito medo de perder essa vendedora, dessa menina sair e ele perder todo o faturamento dele, né? E isso acontece demais, assim, com algumas empresas. As empresas têm lá o top vendedor, ou 2, 3 vendedores, né? Que se os caras saírem, acabou a empresa. E quando você estrutura o comercial, você não precisa ficar dependente desses talentos. Eu não estou dizendo aqui que você não vai precisar de talento comercial. A gente precisa de gente boa vendendo. Mas o ponto é, você não vai ficar dependente só desses caras na tua empresa, né, na tua área comercial. Então isso é muito libertador. É um negócio que eu particularmente acho que é uma das grandes vantagens de você estruturar a tua área comercial. E o terceiro ponto é que quando você faz essas duas coisas, você tem métricas financeiras muito melhores. Tipo, isso é um negócio bem interessante. Por quê? Você começa a mexer na sua área comercial e você, em geral, vai conseguir diminuir o custo que você tem por cliente e aumentar essa receita gerada por novas vendas. A gente tem até um caso que é super interessante, que o cara tinha 23 vendedores que faziam 90 vendas
e ele passou a ter 11 vendedores que faziam 280 vendas. Olha essa discrepância de resultado, né? Isso por quê? Porque ele teve um olhar para as métricas financeiras da área comercial dele, ele conseguiu entender, cara, legal, onde é que eu estou investindo aqui que eu posso melhorar o meu investimento, dobrar, onde é que eu posso colocar mais dinheiro, onde é que eu tiro, né? Onde é que a área não está se pagando. E foi numa decisão dessa que ele tomou a decisão de, por exemplo, fechar uma área que fazia venda porta a porta, que não estava dando resultado, direcionar essa verba para o marketing digital e as vendas aumentaram, conseguiram dobrar em 6 meses de novo. Então isso é muito interessante, tá? Quando você estrutura a área comercial e você tem acesso a essas métricas, você consegue melhorar elas com o tempo, beleza? Aqui alguns resultados, né? Eu acho que para falar sobre isso, essa aqui é uma empresa que a gente presta consultoria faz 24 meses, tá? Esse aqui é o número de vendas por trimestre dos caras, e olha como cresceu, né? E não cresceu, tipo, de uma hora para outra, como você pode ver, né? O maior crescimento ele está aqui, né? Do trimestre 1 para o segundo aqui. Algumas alterações que a gente foi fazendo com o tempo. Mas é muito legal porque conforme você vai tendo controle das suas métricas, você vai tomando melhores decisões. E você consegue fazer com que você aumente demais o teu número de vendas, né? Isso, obviamente, com um custo razoável, porque também é muito fácil aumentar o custo lá em cima para aumentar a venda. Mas aqui o custo por venda nova ele caiu, na verdade, né? Ah, um ponto interessante. Esse aqui é um caso de venda B2C, tá? Venda para cliente final, consumidor final. E esse aqui é um caso de venda para empresa. Então, essa empresa aqui, ela teve um aumento de 22,5% de faturamento em 10 meses, em 2020, no ano passado. E esse ano aqui, os caras, mesmo com Covid, já faturaram 10% a mais do que faturaram ano passado. E esse número vai subir, hein? Então, assim, isso é muito legal. Você tem o controle das suas métricas financeiras, você sabe aonde investir, você tem segurança para investir. Quanto empresário ou dono de área comercial tem o receio de investir porque o cara não sabe se aquele negócio tem chance de ter resultado ou não. Quando você tem esse controle, você perde esse medo. Não estou dizendo que todo investimento na área comercial, quando você tem os dados, vai ser certeiro. Não é isso. Mas pelo menos você tem noção dos riscos, né? Você sabe o que pode acontecer se você fizer aquele investimento errado. Você sabe o quanto você pode perder ou ganhar, né? Dependendo do que acontecer ali. Então isso dá muito mais segurança para o empresário aumentar o investimento e crescer. Ter velocidade para crescer, né? Para tomar as decisões que precisam ser tomadas para fazer a área comercial vender mais. Então, para mim, essas são as 3 principais razões, tá? Beleza, André. Entendi as 3 principais razões, entendi por que eu devo estruturar minha área comercial, mas como é que eu faço essa estruturação comercial? O que eu tenho que fazer? Aí eu separei aqui para vocês 7 pilares, tá? Isso aqui a gente aplica em toda a consultoria que a gente começa e vai evoluindo com o tempo. É claro que esse aqui é o tipo de coisa que a gente não consegue aplicar necessariamente, vamos dizer assim, de uma hora para outra, né? Isso aqui é um processo, a gente vai... igual o exercício físico, não é no primeiro dia que você vai fazer lá 100 abdominais, você tem que ir melhorando o teu músculo, né? Mas esses são os sete, vamos dizer, pilares, e isso aqui se aplicar, isso com a gente, sem a gente, isso aqui com certeza vai melhorar a tua área comercial. E aí o primeiro pilar qual que é? Você começa a medir, né, quais são as suas saídas do funil de vendas. Então, quantas oportunidades você ganhou e quantas você perdeu. E você entra a fundo, né? Perdi por quê? Cara, isso aqui vai te dar uma visão do que está saindo do teu funil de vendas, da tua área comercial, né? Qual que é a sua produção? O que está saindo dali? E aí, eu coloquei uma porcentagem bem grande aqui, porque esses indicadores aqui, você não tem controle sobre eles, tá? Diretamente. Você não controla eles diretamente. Mas você consegue fazer coisas para influenciar esses indicadores. E essa porcentagem aqui, que a gente chama de taxa de conversão, ela é o teu melhor indicador se você está conseguindo ser mais eficiente ou não, né? Se você está conseguindo pegar aquelas oportunidades que chegam para você e transformar mais delas em ganhos. E fazer esse controle aqui te ajuda a pensar nas ações que vão fazer com que você tenha mais ganhos e tenha menos perdas, tá? Então, esse é a primeira coisa que você controla e que a gente diz que você está estruturando a tua área comercial. Você vai começar a controlar isso aqui e ter esses indicadores. E é incrível, tá? Porque tem empresa que não tem esse controle. Eles não fazem ideia do que está entrando, saindo. Tipo, a gente, acho que faz mais ou menos uns 6 meses, né? Que a gente começou uma consultoria com uma empresa que tinha uma vendedora e a gestão era feita no caderno. Era um caderninho. Então,
realmente assim, não dá, eles não tinham esse controle. Se eu não me engano, não, tinham sim, esse controle de vendas aqui eles tinham porque eles pagavam a comissão, mas era a vendedora que preenchia o que ela tinha ganho ou não, né? Então era um processo mega manual assim e que, cara, difícil de você conseguir medir as coisas, né? Mas essa é a primeira coisa que você tem que começar a medir e a identificar o que está acontecendo aqui na tua área comercial. É medir as saídas dela. A segunda coisa que você começa a medir são as entradas, tá? Essas entradas são o quê? São aquelas pessoas, aquelas oportunidades, né, que chegam para a tua área comercial. Existem três grandes maneiras aí de chegar oportunidades para a tua área comercial. A primeira delas é o marketing. Então, cara, se você tem um marketing forte, você faz lá campanhas no Google, campanhas no Facebook, ou até campanhas offline mesmo, que vem gente até você. Então as pessoas ligam no telefone, mandam mensagem no WhatsApp, alguma coisa assim, elas chegam até você. Esse é um dos tipos de entrada, mas não é o único. Você pode, por exemplo, ter entrada via prospecção ativa, que é você vai separar uma lista de empresas, né, que tem mais perfil de comprar de você, e você vai ligar para elas e essa já é uma entrada. Você vai conseguir trazer gente para falar que tem potencial para comprar o teu produto. E uma terceira são as indicações, que daí elas podem vir organicamente, né, via clientes, por exemplo, indicação de cliente, alguma coisa assim. Ou você pode fazer alguma coisa ativa para isso, como por exemplo criar lá os teus representantes comerciais, tua estrutura de canais, alguma coisa assim, né? Mas você começa a medir isso. Então quanto está entrando e quanto está saindo, né? Isso já te dá uma visão do que você tem que fazer para aumentar suas vendas, tá? Às vezes o problema não é a tua área comercial, não são as pessoas que estão ali vendendo. Às vezes o problema é que essas pessoas não têm a entrada suficiente de potenciais clientes. E aí um ponto bem legal para exemplificar isso, a gente criou uma área de prospecção ativa para venda para pessoa física, né? Então tinha uma menina lá que ela ligava para gente que nunca tinha ouvido falar da empresa e tentava vender um plano para ela. Cara, essa menina, ela vendia mais ou menos aí uns 10 planos por mês, tá? Mais ou menos isso. Quando a gente mudou ela de área, colocou ela numa área que recebia os leads de marketing, ela entrou no top 3 de vendas. Ela passou a vender acima de 20 contas, né, acima de 20 planos por mês. Então você veja, não mudou o método de vendas dela, nada disso. O que mudou foi a entrada no processo. Então muitas vezes as pessoas acham que o problema está na área comercial, está em vendas, mas na verdade às vezes o problema comercial não está em vendas, ele está anterior a vendas e você não consegue resolver se você fizer isso que eu estou te falando aqui. Mas você consegue pelo menos saber se o problema está na área comercial ou está no marketing, né? Se você não está conseguindo trazer as pessoas para falar com o teu time comercial. Então esse é o segundo ponto que você tem que controlar aí quando a gente está falando de estruturação comercial. O terceiro é o que eu chamo de oferta-mercado, beleza? Então aqui eu vou dar um exemplo para falar sobre isso, porque eu acho que isso é bem curioso, tá? Tem algumas empresas que elas têm um produto e aí elas tentam vender esse produto, tipo, para um mercado que não está muito afim de comprar ainda, cara. Especialmente em startup, quando a empresa é muito inovadora e tal, os caras têm um pouco de, assim, dificuldade de definir para quem eles vendem, sabe? E essa terceira parte, que é a oferta-mercado, ela diz muito sobre isso. É que oferta que você vai fazer, para que mercado que você vai vender e qual que é o melhor jeito, vamos dizer assim, de você chegar nesse mercado, né? Então, até falando sobre essa startup, que é uma startup que a gente recém conversou, os caras estavam tentando vender o produto deles para uma empresa, para empresas, né? Só que o produto dele para empresas não tem tanto apego quanto tem para pessoa física. Então, a gente está discutindo com eles, e aí mostrando dados e tal para comprovar isso, para direcionar toda a verba, todo esse esforço que eles estavam dedicando para a pessoa jurídica, nessa fase da empresa, para a pessoa física, que vai provavelmente fazer muito mais sentido fazer com que eles consigam vender bem mais, tá? Então, esse terceiro passo aqui é você ter noção de o que você está ofertando para quem, né? E às vezes você vai ter que fazer teste, cara. Às vezes você vai ter que mudar a tua oferta, mudar o teu mercado. Só que quando você começa a medir esse tipo de coisa, você tem mais noção se você está indo para o caminho certo ou não. Então é um negócio que, quando a gente está falando de estruturação comercial, para mim é o terceiro passo, ele é bem importante aí para a gente até conseguir aumentar as entradas, por exemplo, né? Porque se você divulga o teu produto para o mercado que não tem nada a ver, vamos dizer que você queira vender lá a camisa do Flamengo
para vascaíno. Cara, os caras não vão comprar, a chance deles comprar é bem menor, a não ser que eles vão presentear alguém, algum familiar, algum amigo que é flamenguista e tal, mas a ideia é muito, assim, é ruim, né? Você vai ter muito menos sucesso, vai ter muito mais repulsa, né, de compra. Então aqui você consegue azeitar esse processo, chegar nas pessoas que mais têm chance de comprar de você, e isso faz toda a diferença para você conseguir vender mais, né? O quarto passo, aí a gente é chamado também de processo de vendas, né? Esse processo de vendas, qual que é a ideia dele? É o passo a passo que os teus vendedores fazem para vender determinado produto. E às vezes o processo de vendas, tem muita empresa que faz copia e cola, tá? Então ela pega lá, acabei de estudar Spin, acabei de estudar, sei lá, Solution Selling, o cara estudou algum método de vendas, e aí ele pega esse método e coloca na empresa sem alteração nenhuma. Então isso é um negócio assim que normalmente não funciona, porque cada empresa vai ter um processo de vendas diferente. É completamente diferente você vender, por exemplo, plano funerário de você vender elevador para mecânico, né? Que são os dois casos de sucesso no nosso site. É completamente diferente, cara. E é mais diferente ainda de você vender um sistema, um software para e-commerce. Então, assim, não dá para dizer que é o mesmo processo. Então, essa quarta parte aqui, basicamente, é você estruturar um processo comercial que seja aderente para a tua empresa, para os teus clientes e que converta, né? E uma dica, né, uma coisa que a gente aprendeu ao longo desses 4 anos é que ter um processo é melhor que não ter nenhum. Por quê? Porque pelo menos você vai melhorando com o tempo. Então você consegue ir modificando esse processo, identificando onde é que está funcionando, onde é que não está. E é aqui que está a chave para você ser menos dependente de vendedor, né? Porque você consegue ter uma metodologia que se os caras seguirem, eles vão vender. Tem uma empresa que eu me fingi uma vez de candidato para saber como é que eles vendiam, né? Chama Prudential, é uma empresa que vende seguro de vida. Cara, é genial, velho, o processo dos caras. Os caras têm como se fosse um livro que tem todas as regras do jogo, vamos dizer assim, cara. Todo passo a passo que se você seguir aquele negócio ali, você vai vender. Então o cara não vende se ele não seguir o método. Basicamente isso. Então, esse é o teu objetivo quando você está estruturando um comercial. Você quer criar esse método. E o cara só não bate a meta se ele não seguir aquela metodologia, né? Beleza? Não significa que ele não possa improvisar, tá, gente? Mas quer dizer que ele tem que seguir alguns passinhos ali, que são requisitos básicos para ele conseguir aumentar a chance dele vender. Tudo bem? E o quinto é a força de vendas. Aqui é outro ponto também. Se você já tem um pouquinho mais de experiência em vendas, você já deve ter percebido que às vezes você recruta um vendedor e o troço não vai. Não tem jeito, cara. Por mais que tenha processo, tecnologia, treinamento, não vai. Isso não significa que o vendedor seja ruim, mas que para a tua empresa ele pode não encaixar. E eu já vi alguns casos, tá, de vendedor que para uma empresa o cara não mandava bem, ele não era bom, ele foi para outra empresa e o cara virou top 3, entendeu? Então esse negócio de definir bem o perfil do vendedor para tua empresa também é importante, também tem que ser processualizado. Cada empresa vai ter o teu perfil comercial. Porque lembrem-se, o processo de vendas ele é diferente. Vender plano funerário é diferente de vender elevador automotivo. E quando a gente tem esse processo bem desenhado, a gente consegue definir qual que é o tipo de vendedor que vai se dar melhor nesse processo. E a gente começa a recrutar esses caras e a nossa área comercial ela começa a evoluir, né? Evolui bem mais. Então, esse é o quinto passo, é você ter estruturado um processo de recrutamento e seleção para trazer os vendedores que têm o perfil para entregar resultado no teu processo. E aqui eu não estou falando também só de vendedor, a gente pode expandir isso também para gestor de vendas e pré-vendedores, caso a tua área tenha isso, né? Ou até pessoas responsáveis pelo pós-venda. Você também pode ter, né, um processo de recrutamento e seleção que seja adequado para cada um desses processos comerciais. O sexto passo, que aqui é onde você fica menos dependente de vendedores mesmo, né? É a capacitação dessa força de vendas. Então, eu, por exemplo, trabalhei no Resultados Digitais e eu achava genial, cara, que lá, velho, o cara entrava e ele era capacitado pela empresa. Então, a empresa dava pra gente os treinamentos. Então, ela ensinava a gente o jeito de vender RD, né? O jeito de vender os produtos delas. E muita empresa contrata o vendedor, deixa o cara jogado. Então, assim, não ensina nada pro cara, não passa como é que
como é que é o método de vendas dele. E, gente, não existe formação de vendedor, não tem uma escola, pelo menos eu não conheço, tá? Uma escola de vendas, né? Uma escola de vendedor. É até um sonho criar esse negócio algum dia, mas por enquanto não. E não tem, né? Então, assim, se você quer ter uma área comercial estruturada, você precisa ter uma forma de capacitar esses vendedores. E aí as duas formas principais, né? Que é uma delas que você pode, altamente escalável, tu pode gravar, por exemplo, deixar isso gravado, todo vendedor novo que chegar o cara vai assistir, é o treinamento de um para muitos, que é isso que a gente está fazendo aqui agora, né? E a forma que é menos escalável, que normalmente é papel do gestor fazendo no dia a dia, né? É o coaching, que daí você vai pegar e fazer ajuste fino daquilo que o cara está fazendo e vai dar um feedback para ele, vai melhorar o que ele está fazendo. Sempre baseado em dados, né? Indicadores. Por que eu coloquei esse aqui como passo 6? Porque imagina você dar um treinamento para uma força de vendas que você não tem indicador nenhum. Você não sabe se os caras, que tipo de treinamento os caras precisam, se eles vão, enfim, se eles estão de treinamento de objeção, ou se é treinamento de CRM, você não sabe bem o que você está atacando. Você vai começar a passar um treinamento que o pessoal, primeiro, não vai ver valor, e segundo, eles vão aplicar e provavelmente não vão ter o resultado, né? Porque não é esse o desafio dos caras, sabe? Então, a gente precisa, quando a gente está falando de estruturação comercial, ter uma forma de capacitar vendedores em larga escala e 1 a 1. Então, aqui a gente está falando dessas duas coisas para garantir que o teu vendedor ele saiba o que fazer e ele tenha condições de rodar o teu método comercial, o teu processo comercial. Beleza? Parte 7, a gente tá, aí é o último, vamos dizer que é a cerejinha do bolo, tá? Então, tem empresa que a gente presta consultoria que está justamente nessa fase. Algumas já passaram, né? Mas outras estão justamente nessa fase aqui. Então, cara, já tem bastante coisa estruturada mesmo, mas ainda não tem uma rotina comercial, de gestão comercial ali do dia a dia. E aí a gente pode separar, aqui a nível didático, né, em duas principais formas de gestão comercial. A primeira delas é indicador, é uma coisa bem baseada em dado, tá? Quando você estrutura teu processo, você tem um sistema de gestão comercial, um CRM, né, que os seus vendedores ali eles atualizam ou é automatizado. Cara, tu tem na palma da tua mão que dados do teu comercial, o que está acontecendo ali, você consegue pegar esses dados e planejar ou corrigir alguma coisa que está acontecendo, você consegue fazer isso. E a outra coisa é a gestão da rotina, que é aqui que vai entrar rituais, competições, talvez ali a motivação diária, alguma coisa que vai fazer com que as pessoas tenham mais essa vontade de executar, né? Se sintam num ambiente bom. Tipo, gerir, gente, não é só sobre dado, né? Sobre indicador, chegar no cara e falar, cara, trabalhe. Não, são pessoas, pô. Então, pessoas precisam, né, também desse lado humano. Então, a gente separa a gestão comercial nessas duas coisas. E estruturar a área comercial quer dizer que você tem um guia para o que o teu gestor comercial faz, né? Qual que é a rotina dele, o que ele segue, como é que ele desenvolve esses vendedores. Esse é o 7º passo, tá bom? E aqui a gente encerra os 7 passos, né, que a gente precisa para gerenciar o comercial, mas esse treinamento não acabou ainda. Por quê? O que a gente pode fazer para te ajudar? E aí eu quero te oferecer um negócio bem legal, tá? Que a gente dedicou bastante tempo para fazer e que acho que pode ser legal para você. A gente criou um diagnóstico comercial, tá? Esse diagnóstico comercial, ele tem mais ou menos 30 perguntas que a gente mapeia a sua operação atual comercial, beleza? A gente fica 45 minutos falando sobre a sua operação. Cara, a gente dá esse tempo para você. Então é um negócio, assim, é falar sobre você, velho. Esquece nossa consultoria, a gente não vai falar sobre isso agora. É falar sobre você, como é que é a tua área comercial hoje? Como é que está a tua operação hoje? Beleza? Dito isso, depois que a gente fizer isso, tiver essa conversa contigo, a gente vai entregar para você, independente de você avançar com a gente ou não, tá? A gente vai entregar para você um resumo com a foto atual da sua área comercial e um plano de ação que você pode executar sem a nossa consultoria. Você não precisa da gente para executar, tá? Você vai ter essas duas coisas de brinde. E esse processo é importante falar. Em geral, a gente oferece esse negócio só para quem é nosso cliente. É um cara que pagou no mínimo R$ 1.500 ali do primeiro mês da nossa consultoria para fazer esse negócio pra gente. Então, esse preço você não vai pagar, é de graça, beleza?